Olá, amigõezões e amigõezonas mais queridos desse canal. Minha gente, no vídeo de hoje a gente vai falar de pessoas cebosas. Olha, sente o cheiro, ó. Cheirinho do quê? De sebo, minha gente. Pra começar esse vídeo, a gente já vai falar, sabe de quem? Do Zé Botinha. Do Zezé de Camargo, o ex da Ziluzinha, cara de tamanco. Todo mundo já tá achando que eu vou falar do casamento dele com a Ziluzinha, que foram 30 anos de ingratidão, ele metendo a guampa nela e depois ficando com a cara de cavalo. Mas não é, minha gente, não é. Hoje eu vou falar de outro caso que aconteceu com o Zé Botinha. Outro caso de ingratidão, minha gente, que depois disso, olha, fiquei com ranço, vai com ranço. Minha gente, a gente vai voltar o tempo lá atrás, quando o Zezé não era ninguém ainda, minha gente. Quando ele tava tentando a fama ainda, quando ele nem tava cantando junto com o Luciano. Ele morava em Goiânia, minha gente, era um garotinho cantor de lá, que queria vir pra São Paulo pra poder tentar a fama. E aí, no início, minha gente, Ritona Cadillac, ela tava no auge no Chacrinha, sabe, minha gente? Ela é a chacrete, já tinha feito, acho que uns filmes de nheco-nheco, sabe? Já tava indo cantar muito no Carandiru, mostrar o que era moral pros machos lá. Ritona Cadillac, minha gente, foi uma pessoa fundamental nessa história toda. A Rita tinha um produtor que conheceu um menino, que era amigo do Zezé. E aí, um dia, um dos caras dos produtores chegou pra Ritona e falou pra ela, falou, ó, Rita, tem um menino lá de Goiânia que quer tentar sorte aqui em São Paulo cantando. Mas ele não tem o que comer quando ele vem pra cá, não tem onde se hospedar, não consegue fazer nada. Ele tem que fazer uns bate-volta de Goiânia pra São Paulo, fica tão difícil pra ele, Ritona. Ritona, será que você não pode ajudar ele? E a Rita falou, bom, um copo d'água e uma... Mentira, ela não falou isso não. Ela falou, minha gente, que comida na casa dela, ela jamais negaria pra qualquer pessoa. E que ele podia ir na casa dela. E ela falou que o Zezé começou a frequentar a sua casa. Diz que os dois viraram grandes amigos. Ela falou que os dois viviam brincando, saltitando pela casa. Que um ficava brincando de quem era mais alto que o outro, fazia um risquinho na parede, irritando. Ai, Zezé, eu sou maior que você, seu anão de jardim. E ele olhava pra ela, deixa, Ritona, um dia eu serei grande, não em estatura. E a Rita sempre levou na brincadeira. Diz que ele comia muito na casa da Rita, minha gente. Comia demais na casa da Rita. Ritona, minha gente, até conta uma situação, sabe? Que ele foi gravar um disco e pra capa do disco ele tava com uma roupinha chinfrim, pobrinha, sabe? E aí ela emprestou uma jaqueta pra ele pra fazer a fotinho, que até hoje tá na foto do disco. Lógico que tá até hoje, né? Porque não tem como apagar, que ela emprestou. Mas depois um dia Ritão encontrou com ele no Olímpia, minha gente, sabe? Na casa de shows, na antiga casa de shows. E foi lá no camarote e falou... Oi, Zezé, tudo bem, meu amigão? Que saudade de você, que saudade de brincar com você, de saltitar com você em casa, sabe? Aquelas brincadeiras que a gente tinha. Ai, saudade quando você comia lá em casa, Zezezinho. E aí, cresceu? Ele falou, cresci. Cresci a ponto de comprar um shopping center inteirinho. Dá licença. Ela disse que a cara dela queimou na hora. Coisa. E na época ele... não era Zezé de Camargo, ele não era o Zezé de Camargo. Se ele quiser ir lá em casa, tem comida sempre. Ele ia quando ele estava no centro da cidade, estava em São Paulo, então ele ia na minha casa. Ele comia, bebia, ria, mas nunca teve nada. A gente era realmente só amigo. E quando ele foi fazer uma capa de um disco dele, a roupinha não estava muito bonitinha assim pra ser. Aí eu falei, ó, tem uma jaqueta minha que vai dar em você, que foi um rapaz que fez pra mim, e vai ficar bonita. Leva a jaqueta, bota que vai ficar bonita. E ele tem essa capa com essa jaqueta. É uma jaqueta branca. Mas tudo bem. E a gente brincava sempre, porque é o que eu brinco. A brincadeira é essa mesmo, ó... Né? Tá crescendo, tá diminuindo, tira o sapato, tá? Era brincadeiras assim, comigo mesma também. E aí um belo dia, graças a Deus, Zezé virou Zezé de Camargo e Luciano, sucesso total, graças a Deus, fico muito feliz por isso. E aí eu encontrei com ele no Olímpia, passei
pelo um camarote que tava ele. E aí eu falei, e aí, Zezé, já cresceu, hein? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, cresci tanto que eu posso ir num shopping e comprar ele inteirinho pra mim. Nossa, desnecessário, hein? Olha que ceboso ingrato! Que ceboso ingrato! O que você vai achar de um homem também que abandonou a mulher de 30 anos pra ficar com a outra aí? Zé Butininha. Coitada da Ritinha, você tinha que ter ajudado a Ritinha, viu? Que depois a coitadinha ficou com a carreira toda escangalhada. Tá com 70 anos e ainda tem que ficar botando a carcinha no chão pra ganhar dinheiro na mão? E você foi ingrato. Ranço puro desse homem. Minha gente, quem também teve um caso de ingratidão semelhante foi o cantor Luan Santana. Minha gente, o vovô Raul Gil já lançou diversos talentos da música em seu programa. Hoje, coitado, pra onde ele anda meio escangalhadinho, mas por quê, minha gente? Televisão brasileira hoje em dia tá difícil, pouca gente assiste, sabe? Os streaming roubou a cena, né? Mas, minha gente, eu lembro quando eu era criança que as tardes de sábado era só no vovô Raul Gil na Record. Era um sucesso atrás do outro. Era só gente boa cantando, gente talentosa. E o do vovô Raul conta, minha gente, que o Luan Santana se apresentou pela primeira vez no seu programa. Diz que ele foi lá, todo zarolinho, lá cantar. E aí, o vovô Raul Gil disse que ajudou ele no banquinho a ele ganhar e falou pra ele, falou, menino, anota o que eu tô dizendo. Você vai ser um dos grandes nomes da música brasileira. E você vai se lembrar que a primeira vez, o primeiro palco que você pisou foi aqui. Só que o tempo passou, minha gente. O Luan virou um dos maiores nomes da música sertaneja. E dizem que hoje ele é um dos cantores mais ricos do Brasil. Só que ele se esqueceu onde foi que ele se apresentou pela primeira vez, minha gente. E depois, tempos depois, ele deu entrevista falando que a primeira vez ele se apresentou num programa da Globo. Vovô Raul Gil ficou muito chateado. Falou, ai que moleque ceboso, né? Quando ninguém sabia quem que era esse zaroinho, trouxe pra cá. Aí depois que explodiu no Brasil inteiro, que virou sensação, esqueceu de onde veio. Ele foi o primeiro cantor da vida dele, foi meu. Tanto que ele veio nervoso assim, tremendo. Eu falei, o que é isso? Tá nervoso, rapaz? Ele falou, não, a primeira vez que eu canto na televisão. Não. Eu tenho gravado isso, não estou mentindo. Não, eu sei, eu acredito. Aí eu falei assim, mas você agora está cantando aqui não é uma televisão, mas esse palco é um altar. Aí ele voltou. Aí explodiu a música dele, o Meteoro. Né? Ele explodiu. Aí eu não sei o que aconteceu, que nunca mais ele veio no meu programa, desde o 1900. Que coisa feia, garotinho. Que coisa feia. Tadinho do vovô Raul, né, minha gente? Não é o primeiro caso de pessoa que é ingrata com ele. Coitadinho, né? Ei, Luanzinho, custava falar que tinha pisado lá no vovô Raul primeiro? Tem que ser na Globo, parece besta. Minha gente, a próxima eu vou citar ela até de uma maneira breve aqui, porque eu tenho falado muito dessa mulher aqui já, sabe? Já tá me dando até ranço. É a Raquel Sherazeda. Todo mundo sabe, minha gente, que a Raquel começou sua carreira lá na TV Tambaú, na Paraíba. Na verdade, ela tinha até feito uns trabalhos, umas televisão antes aí, mas era coisinha bem pequena e relevante. Aí o Silvio Santos viu e falou, oi, traz essa mulher pra cá. Raquel então foi contratada no SBT com peso de ouro, com salário de estrela do jornalismo, minha gente. Ela ganhava 500 pau por mês pra ficar atrás de um balcão lendo notícia. E aí, minha gente, depois de 9 anos, ela saiu do SBT. Ninguém aguentava mais essa mulher, as opiniões dela tava fazendo o SBT perder um monte de patrocinador. Tava aquela coisa, né? Ela deveria ter saído no mínimo com gratidão. Mas não, pediu 20 milhões de reais de indenização por direitos trabalhistas. Depois mais 500 mil reais por causa de uma brincadeira que o Silvio Santos fez com ela no Troféu Imprensa. Ela, minha gente, agora, depois de todo esse tempo, perdeu todas as ações. Tá tudo travado no STF lá, mas o Xandão, o ministro que ela tanto, ó, pegou, deu ganho de causa pro SBT, ó. Acabou com ela. Mas, minha gente, Cici faleceu. Até hoje eu não acredito nisso, sabe? Até hoje dá um aperto no coração, assim, sabe? Uma tristezinha quando eu lembro que o Cici já foi. Que ele foi pro saco, pra tumba. Você não tá com uma tristezinha também disso? Mas aí, minha gente, Cici foi embora, faleceu. No dia ela podia ter colocado pelo menos uma imagenzinha de luto.
no perfil. Aí ela fez deboche. Como é bom não se misturar com a manada. Zombando de quem tava se despedindo de Silvio Santos. Ficou 9 anos lá essa cebosa. Aí ninguém, o Brasil inteiro, ninguém sabia quem que era essa mulher. De que buraco que tinha saído. Aí veio... não é bom mais nada. Palhaça. Ficou postando um monte de story no dia também com musiquinha de zombaria. Aí, minha gente, a Record já tinha criado um programa novo pra ela, né? O Domingo Record. Um programa feito a peso de ouro, minha gente. Com diversas atrações, sabe? Com um orçamento lá em cima. Falou, Cheiradaça vai ser um fenômeno aqui na Record nos domingos. Só que depois dessa ingratidão dela, meu gente, o programa dela tá tendo média de 2 pontos de audiência. O Celso Portiolli, ó, surra a cara dela na audiência todos os domingos. Tentaram de tudo pra ressuscitar o programa. Contrataram o Matheus Ceará. Agora o cara que era diretor da Eliana foi lá pra Record pra tentar ajudar a Cheiradona. Não tem jeito, minha gente, ó. Que ser ingrata com o Cici, que ajudou ela na vida inteira, ó. O mundo devolve. Não pensa que você que é ingrato com as pessoas não vai ter nada em troco. E não pensa que aquela pessoa que foi ingrata com você não vai ter o castigo dela. Essa vida é uma roda gigante. Essas pessoas ingratas às vezes tá aqui em cima, no outro dia, ó, subterrânea. Minha gente, agora a gente vai falar do Faustão e de toda a ingratidão sofrida por ele, minha gente, ao longo de mais de 30 anos de Globo. Minha gente, o Faustão ficou há mais de 3 décadas na Globo, sendo líder de audiência e de faturamento. Até que a Globo colocou Ricardo Waddington como diretor número 1 da casa, como chefão, a estrela máxima. Isso lá nos anos 2020 para 2021, né? E esse Ricardo Waddington, minha gente, ele tinha um rancinho do Faustão. E aí, minha gente, ele cismou que o Faustão tava velho pro domingo, que tinha que renovar o domingo. Mesmo o Faustão sendo líder absoluto de audiência e de faturamento. O programa Domingão do Faustão era um programa que praticamente sustentava a Globo junto com o BBB, minha gente. Sempre foi um programa que dava muito dinheiro. Dizem que por mês ali só de merchandising, o programa dele recebia cerca de 20 milhões de reais. Era coisa grande, minha gente. Aí um dia o Ricardo Waddington chegou no camarim, toque, toque, toque. E aí, Faustão, belezinha? O Faustão, ô louco, bicho, Ricardo Waddington aqui na minha porta, no meu camarim, bicho. Falou, o que foi? O que você quer? O Faustão perguntou. Ele falou assim, viu, tava pensando aqui, vamos mudar o Domingão do Faustão de horário. O Faustão, mas vai vir mais cedo, mais tarde? Ele, não, vai mudar de dia mesmo. Vou te colocar na quinta-feira à noite. O Faustão falou, o quê? Tu tá louco, bicho? Ô louco, agora são 17h34, eu vou dar na tua cara. Cê é louco? Eu vou mudar pra quinta-feira. E minha gente, Faustão falou pra ele, mas por que eu vou mudar? O time que tá ganhando não se mexe. O programa tá faturando demais. E o Ricardo falou, não sei, preciso renovar a grade. Vou pôr o Tucanão Hulk no domingo. Você vai pra quinta-feira à noite. Decisão tomada. Faustão, mas por que você tem tanto ranço de mim, cara? Seu início de carreira eu te ajudei muito aqui na Globo. Muito mesmo. Você já dirigiu o meu programa. Te dei espaço, oportunidade. E o Ricardo falou assim, tô aqui por mérito próprio, Faustão. Tô aqui por mérito próprio, seu ex-gordo. E aí o Faustão falou, não tá certo isso não. Não tá certo, eu vou falar com a família Marinho. Aí ele ligou pro Zé Roberto Marinho lá, Zé Irineu, sei lá quem que é. Irineu, você não sabe nem eu. Falou pra ele, falou assim, eu não tô achando certo esse negócio não, viu? Ricardo quer mudar eu pra quinta-feira. O cara falou, a decisão é dele, ele que é diretor, né, Fausto? A gente tem que acatar porque eu não posso fazer nada. O Faustão falou, tô indo pra Band. Vou pra Band, vocês vão ver. E o Faustão saiu, de mala e cuia pra Band. Só que o coitadinho mal sabia que a vida dele na Band ia ser mais difícil do que tudo, coitado. Chegou lá na Band, minha gente, ele teve que provar pela segunda vez o que é a ingratidão dos famosos, sabe? Ele começou a convidar diversos famosos que foram da Globo e que ele ajudou muito durante toda a carreira para que participassem do seu programa Faustão na Band. E ele ouvia sempre um sonoro não. Grazi Massafera, a magrelinha cracuda lá da Bruna Marquezine, Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. Nenhum deles, minha gente, quiseram participar do programa do Faustão na Band porque falava que a Band era uma emissora muito pequena. Mesmo todos esses aí não tendo nem contrato com a Globo mais, sabe?
E o Faustão pensou, puxa vida, né? Ajudei tanto essa gente. Olha o que eu tô tomando de volta. Ingratidão. Coitadinho do Faustão mesmo. Depois do fracasso desse programa, a saúde dele começou a se escangalhar tudo, né? O homem já transplantou... O que ele trocou? Mesmo trocou coração, trocou rim, sei lá, cabeça, ombro, joelho e pé. Todo costurado, que nem um Frankenstein, coitado. Pegando um pedaço de defunto que sobra, ele enfia nele pra continuar vivo. Mas de tanta ingratidão que ele tomou, minha gente. O homem ficou até meio ruim da saúde. Esse mundo dos famosos, eu vou falar pra você, minha gente. Olha, o lugarzinho pra ter sebo é onde tem famoso. Tem famoso, a gente sente aquele cheiro, ó. Sebo forte que exala, né? Coitadinho do Faustão, não merecia isso. Minha gente, agora a gente vai falar de um cara que é reincidente em caso, minha gente, de ingratidão. Dizem que esse cara foi ingrato com a família, chutou todo mundo da família. Depois fez a mesma coisa com os amigos. E aí, vocês lembram do Rodrigo Mussi? Participou do BBB, na edição dele ele foi eliminado na primeira semana. Só que depois ele sofreu um acidente de carro. Ele tava dentro de um Uber, o Uber capotou, bateu, sei lá, quase foi de arrasta pra cima. E aí todo mundo foi atrás dele da imprensa. E ele só ficou famoso a partir daí. Ele já tinha brigado com a mãe, com o pai, com o irmão, minha gente. Não conversava com ninguém da família. Quando ele saiu do hospital, ele precisava de ajuda, de apoio e de grana. Sabe quem que pagou o tratamento hospitalar dele, minha gente? Quem acolheu ele dentro da casinha? Vitubona, minha gente. A Vitube e o Eliezer. Os dois acolheram ele, minha gente, como bons amigos. Sustentaram ele durante um bom tempo. Ajudaram ele a fazer as suas primeiras publis. Deram um pontapézinho nele aqui, ó, pra carreira dele deslanchar. Pronto. Minha amiga aqui, parceira, arranjou muita coisa boa pra mim. E a Monize também, viu? O Maniz vai começar hoje, físio. O que mais você faz hoje? Ono, vai fazer muita coisa, gente. Ele tá com vontade? Tá morrendo de preguiça, essa é a verdade, tá? Mas vai fazer porque foco, força, vai dar tudo certo. Estamos tomando café, vai chegar a equipe e eu vou mostrando pra vocês aqui. E é isso. Só que quando ele já tava bem de saúde, recuperado, com o rosto demonizado, com dinheiro no banco, ele virou a cara pros amigos, minha gente, sabe? Parou de ir lá na casa dele, se mudou de lá, foi pra outro lugar, parou de conversar. A Vitube e Eliezer acharam meio esquisito toda essa história, mas falou, tá seguindo a vida dele, né? Seguindo o caminho dele. Isso é muito bom, isso é ótimo, né? Só que aí, minha gente, veio a matéria do Fantástico, dos artistas, dos influenciadores que fazia o joguinho do tigrinho, sabe? Das casas de aposta, que fazia as propagandas, né? Como se a Globo tivesse moral. A Globo fala da Blaze, aí no intervalo do Fantástico fala, oferecimento Esportes da Sorte. A Globo eu vou te contar, ô lugar sujo. Aí, minha gente, a Vitube era uma dessas influenciadoras que tava com o nome envolvido em toda essa polêmica aí que passou no Fantástico. Ela também tava mexendo com as Blaze da vida, sabe? Com os tigres. Aí o Rodrigo Mussi foi postar no Twitter. Será que devolve o dinheiro que ganhou? Tipo, bem na hora, minha gente, que tinha passado a Vitube, a cara da Vitube, tudo que a Vitube tinha falado, que a assessoria dela tinha falado, tipo assim... Ele apunhalou ela mesmo e tipo, quis dar uma zoada na cara dela, né? Foi extremamente ingrato, minha gente. A menina deu casa, comida, roupa lavada, tratamento médico pra ele. E ele quis zoar ela, zombar dela, falando que ela tinha que devolver o dinheiro do tigre. Só que ele tinha teto de vidro, minha gente. Porque ele também fez, muita propaganda de tigre também. Era Tiger de dia, Tiger à tarde, Tiger à noite no perfil dele. Se abriu o perfil dele, já começava a rugir, assim, ó. Cheio de tigre, minha gente, cheio de tigre. Olha que sebo, minha gente, que ingratidão, que coisa feia. Mas o Eliezer deu uma resposta à altura pra ele. Acompanhe. Por que você não fala de você, Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás, seus stories eram classificados de joguinho. Todo dia, toda semana eram diferentes. Não era uma marca só, não. Eram várias. Todo dia um diferente. Quem pagava mais estava lá nos seus stories lá. Você devolveu o dinheiro? Então eu tô perguntando pra você. Você, por acaso, você agradeceu, você falou um obrigado por todo o tempo e dinheiro gasto da minha mulher com você pra te ajudar? Você chegou pra ela um obrigado? Aí você fica aí com um discurso muito bonito. Abençoar pra ser abençoado, né? Mal as pessoas sabem que a única bênção que te interessa, que te convém, é a bênção que só você lucra. Que só quer saber de dinheiro. Só quer saber de pegar o que eu posso tirar. O que essa pessoa pode me agregar? Quando essa pessoa não tem nada pra te agregar, você simplesmente descarta ela da sua vida. Isso, eu não tô falando só da minha mulher, não. Eu tô falando de muitas pessoas em volta
que não tem a coragem de falar, que eu tô falando agora, mas que as pessoas sabem como você é. Esse papinho seu, abençoar, agora eu vou abençoar pra ser abençoado. Pessoas que não te conhecem no íntimo. Não sabe todas as vezes que você se aproximou de alguém, porque o interesse em engajamento, em vídeo, que ficou puto, xingou a pessoa quando você pediu collab, e a pessoa não quis, falou, não fez collab, você é puto. Minha gente, o próximo dessa lista não é um vampiro, mas ele suga a alma das pessoas. Tô falando de Carlinhos Maia, minha gente. O Carlinhos Maia é conhecido por se aproveitar, minha gente, de influenciadores, de pessoas que estão fazendo sucesso na internet para poder sugar as energias vital deles e fazer sucesso em cima dessas pessoas. Ele criou até os reality show da vida dele para trazer essas pessoas para ele poder monetizar em cima disso aí. Ele ganhou muita, minha gente, visibilidade com a vila onde ele nasceu, porque na verdade tudo que era legal que o Carlinhos Maia postava antigamente era relacionado à vila, né? Depois que ele se mudou, foi pra mansão, que ele começou a colocar as empregadas pra esfregar o coqueiro lá em cima do teto, né? Que era uma segurando na mão de Deus e a outra segurando na mão da outra, era aquela coisa, né? Ele já não tinha mais aquela coisa, né, da vila. Daí ele começou a fazer os reality dele. Primeiro a Casa da Barra, depois era o Rancho do Maia, que ele coloca os influenciadores tudo lá dentro pra ficar se batendo, se mordendo, todo mundo junto lá. Só que teve uma época que o Carlinhos estava muito cancelado por polêmicas, minha gente. Cheio de polêmica, era treta com o Whindersson, era um monte de coisa que tinha acontecido. E ele precisava dar uma, lavada na sua imagem. E ele, minha gente, começou a colar na Bezerrona, na Deolane. Ficou muito amigo de Deolane Bezerrona. Começou a colar com ela, andar com ela pra baixo e pra cima, pra tudo quanto é lugar. E levou ela pro seu reality show, sendo a atração principal em várias ocasiões. Só que, minha gente, eis que Deolane Bezerrona vai, encarcerada, enjaulada, por causa dos crimes dela aí, que aí não me compete falar, né, minha gente? Que é o problema dela, né? Dela e da polícia e da justiça. Só que aí, minha gente, o Carlinhos Maia, quando a Deolane foi presa, ficou num silêncio retumbante. Sabe aquele silêncio ensurdecedor? Sabe? Não falou nada, não deu um pio sobre a amiga dele, que até uns dias atrás dividia até as carcinhas com ela. Aí todo mundo começou a cobrar um posicionamento dele. Não vai falar, Carlinhos, não vai falar. O Cadu Rodrigues, o assessor da Deolane, foi o primeiro a pegar aí, comer o toco do Carlinhos Maia a respeito disso. Sobre a ingratidão dele com a Bezerrona, minha gente. Gente, eu tava indo dormir, mas eu não ia aguentar ir dormir sem expor minha opinião aqui pra vocês. E tem um monte de gente que mandou mensagem, que pensa da mesma forma. Pra mim, sugou até onde podia. E quando ela não deixou mais, quando ela impôs limites, simplesmente aconteceu isso que vocês estão vendo. Porque é assim que funciona, sabe? Você vê várias pessoas que vão em busca de visibilidade, em busca de um pouco de fama e passam por um monte de humilhação. E quando a pessoa fala, não, eu não vou mais aceitar isso, é isso que acontece. Então fica aí a opinião de vocês, sabe? Um pouquinho de consideração era o mínimo que a gente esperava. Só que aí, minha gente, quando o Carlinhos Maia viu que tava perdendo seguidor, aí ele se pronunciou dizendo que ele com a Deolane, com a Bezerrona, tava com a amizade meio estremecida, que os dois estavam meio afastados, sabe? E era por isso que ele não tinha falado nada, que no momento oportuno ele ia falar. Em relação a Deolane e a tantas indiretas que eu recebo, e não só agora, mas antes e tudo mais, gente, ela é uma pessoa que eu gosto muito. Mas vocês precisam entender que existe vida além da internet. E que nem tudo tem que ser dividido com vocês. Porque tudo que eu venho dividir por pressão das pessoas, que a maioria delas nem me acompanha, nem gosta de mim, só gosta de ver o circo pegar fogo, é só para alimentar o ego de um monte de gente que não se importa nem comigo, nem com ela, nem com ninguém. Entendeu? É só para nutrir a fofoca. Mas já que para servir de consolo para muitos, a gente se afastou, e não foi por causa de casa de aposta, nada disso. Desde a época da coisa do Fiuk, que a gente não se fala, já faz mais de 2 meses que a gente não se fala, não sentamos para conversar pessoalmente. Mas, sabe, nem tudo se trata sobre vir na internet. E em questão a dar apoio, a mandar mensagem, eu nunca tive relação de fato com a família dela, e vocês sabem disso. Gosto muito dela, assim como a maioria das pessoas que gostam dela, tá torcendo para que tudo fique bem, certo? Mas é isso, eu também tenho problemas aqui de casa, nem tudo é sobre internet, nem... Só que Bezerrona, depois que saiu da cadeia, disse que não quer mais saber dele não, minha gente.
Não quer ele de jeito nenhum. Não quer mais ser amiguinha dele, não. Até a Bate, minha gente, que faz um programa policial, ficou do lado da amiga da Deolane até o fim e não soltou a mão dela. Meu beijo pra você. Eu amo todos vocês. Todos vocês.